Olá, seja bem-vindo. O Brasil tem o maior número de casos de gravidez na adolescência em toda a América Latina. São cerca de 400 mil partos, em média, todos os anos. Para reduzir esses casos, o Ministério da Saúde criou em 2019 a Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência, que ocorre de 1º a 8 de fevereiro. Para falar sobre o assunto, eu converso com o professor de Biologia, Guilherme Teitke. Ele dá aulas num colégio aqui de Curitiba que tem um projeto de educação sexual no ensino médio. Tudo bem, Guilherme? Olá, Ed, tudo bem? Tudo bem? Agradeço o convite aí para nossa conversa, né? Fico muito lisonjeado com o convite e vamos falar um pouquinho, né, sobre educação sexual aí. Muito obrigado pela sua disponibilidade em falar conosco aqui no site da Revista Ampla. Os números da gravidez na adolescência são realmente preocupantes, Guilherme? Os números realmente são bem preocupantes, né? A cada ano que passa a gente vê isso no Brasil aumentando drasticamente, né? Esses números são enormes, né? E isso deve a alguns fatores aí, né, relacionados com a questão da própria educação sexual aí no nosso país. Como que é possível fazer a prevenção da gravidez na adolescência? A prevenção da gravidez, né, ela deve ser abordada como educação mesmo, né? Então a gente precisa conversar, né, com as crianças e com os adolescentes, né, sobre esse tema. Então a escola tem um papel muito importante, né, dentro dessa conversa aí a respeito da educação sexual, né? Como é que a gente aborda, quais são os principais pontos, né, dentro de todo esse processo, né? Porque é uma coisa intrínseca do ser humano. Como que vocês abordam esse tema na sala de aula? Ele é abordado, né, de diversas formas, mas principalmente ele vai ser abordado quando se trabalha o corpo humano, a fisiologia humana, o sistema genital humano, masculino e feminino. Mas não significa que a gente não consiga trabalhar eles em outras partes, né, do conteúdo, como a genética, a embriologia, a própria parte da reprodução dos outros animais. Os estudantes recebem bem essas orientações na sala de aula? Eles recebem muito bem. Uma das coisas que eles mais esperam, né, é justamente a aula de sistema reprodutor. A gente está falando de fisiologia, né, a gente apresenta para eles, olha, vamos trabalhar com o sistema digestório, com o nervoso, né, e também o reprodutor. E eles ficam muito ansiosos, né, para chegar a esse momento, né. Muitos deles, né, sabem lidar bem com o tema, né, alguns são imaturos, né, na conversa, mas eles ficam mesmo assim dispostos, né, e querem, né, falar sobre o assunto. Além da gravidez precoce, pesquisas revelam um aumento nos casos das infecções sexualmente transmissíveis. Os adolescentes estão de fato mais vulneráveis a essas infecções? A questão da vulnerabilidade deles é justamente por diversos fatores estão aliados a isso, né? Mas principalmente a questão da educação, porque às vezes muitos deles não falam em casa sobre isso, né? Tem alguns problemas com os pais para falar sobre isso, então eles realmente são mais vulneráveis, né? Às vezes por acharem que entende tudo, porque o primo falou alguma coisa ou porque viu na internet, né? Mas sim, eles são mais vulneráveis, né, quando a gente fala de gravidez, né, e também das doenças sexualmente transmissíveis e das ISTs também, nas infecções sexualmente transmissíveis. O que mais preocupa o adolescente? Engravidar ou pegar uma IST? Principalmente nos homens, a gente consegue ver que tem uma preocupação maior, né, com a questão da gravidez, né, quando a gente compara com as mulheres, né, a questão, lógico, os dois grupos, né, tanto os homens quanto as mulheres se preocupam muito, mas eles são ele tem a preocupação maior mesmo com a gravidez do que alguma doença ou com alguma infecção. Qual que é a origem desse comportamento menos responsável em relação ao uso de preservativo, por exemplo? É a existência de medicamentos? Tem diversos fatores. A questão da pílula anticoncepcional, né, ou a pílula do dia seguinte, é um dos fatores que acaba não levando ao uso. Muitos deles ainda acreditam que o ato de você ejacular fora também não vai acontecer absolutamente nada, né? Então, né, o coito interrompido, como é o nome correto, né, eles acham que isso, né, vai acabar evitando que aconteça uma possível gravidez. E sim, também a questão das pílulas ali, que principalmente a do dia seguinte, né? Aconteceu alguma coisa, eu posso usar ela até 72 horas. Isso é um dos fatores, né? São diversos fatores que contribuem para o não uso do preservativo. Sem falar também que muitas vezes eles também não sabem
colocar o preservativo, né? A gente acaba abordando todos os métodos contraceptivos e falamos muito também dos preservativos, tanto o masculino quanto o feminino. Ainda existe muita resistência dos pais em se falar de educação sexual em sala de aula? O que a gente acaba notando é que nos últimos anos essa resistência ela vem diminuindo. Os pais estão confiando cada vez mais na escola, né, nos projetos de educação sexual. Claro, quando isso é apresentado, é construído junto com a família, né, eles estão confiando mais ao professor, né, ao educador sexual, ao psicólogo, né, então essa confiança vem aumentando. Muitos pais têm a crendice de que a aula de educação sexual vai ensinar os filhos a ter uma relação sexual. E na verdade, não é nada disso, né? Exatamente, Ed, né? Quando a gente chega nessa parte, né? Olha, né? Tá lá, o pai acaba vendo o material do aluno e vê que tem lá o sistema reprodutor, né? Muitos deles já ficam preocupados, já ligam para a escola querendo saber como que aquilo será abordado, né? Se vai ter algum projeto, se vão falar, por exemplo, lá de homossexualidade, de identidade de gênero e assim por diante, né? Então muitos ficam preocupados com isso, mas é lógico que não, né? O objetivo da aula, do projeto de educação sexual, da aula de educação sexual, da aula de sistema reprodutor, é justamente demonstrar para o aluno como é que funciona aquele sistema, né? Como que as doenças vão aparecer, como prevenir, né, doenças e ISTs, e também a gente trabalha bastante com a questão do planejamento familiar, né? Isso é uma coisa que é importante ser discutida também ali, né? A gente acaba vendo que algumas pesquisas que nós mesmos fazemos com os nossos alunos, né, a responsabilidade acaba caindo somente na mãe, né? Então a gente trabalha também esse conceito de família com eles, né? Então a questão ali fica bem interessante quando a gente consegue falar com eles, estabelecer essa conversa, né? E os pais, lógico, cooperando também. Como estabelecer um diálogo saudável entre escola, alunos e os pais? A questão é construir um projeto junto com escola, junto com a família, junto com o próprio aluno, que ele é o centro, né, do conhecimento ali. A aula é centrada nele, né? Então ele que precisa entender e compreender. Nós adultos, a gente já sabe, né, muitos de nós, né, já sabemos como funciona todo esse processo. E para eles é importante ser discutido isso, falar sobre. Até porque muitos não falam sobre isso em casa, têm receio, têm vergonha. Então eles se sentem abertos e à vontade para discutir isso nos grandes grupos, né? Porque eles se encaixam dentro daquele grupo, ou somente os meninos, somente as meninas, depois todos eles juntos, né? Então eles, digamos que perdem ali o medo de falar sobre isso. Muitos, né, têm receio de perguntar, mas a gente acaba no nosso projeto pedindo para eles escreverem as perguntas de maneira anônima. Depois a gente filtra. E são muitas as dúvidas que eles têm, né? Hoje o acesso da internet permite ver muitos vídeos, filmes, fotos, imagens, né? Coisas que eles querem entender e compreender aquilo, se realmente funciona daquele jeito, né? Então as dúvidas que acabam aparecendo são extremamente relevantes para a gente acabar sanando para eles ali, né? E como construir isso? Como eu falei, é um projeto que tem que ser construído entre escola e família, professor ali e o aluno. Tanto no caso da gravidez quanto nas DSTs, o melhor remédio ainda é a prevenção. Sem dúvida, Ed, o melhor remédio sempre vai estar na educação, né? E é o que a gente preza quando qualquer professor aí de biologia vai ensinar isso para os seus alunos, né? A educação ela vai formar o ser humano, né? E a educação sexual também vai ajudar, lógico, na formação desse ser humano. Quando a gente está falando sobre a gravidez na adolescência, os índices alarmantes que você apontou logo na nossa conversa ali, ano após ano vem aumentando, né, as DSTs, as ISTs, é importante que eles entendam, né, como é que funciona isso. Né? E a educação, ela é a formadora, ela é a transformadora. E ela que entra como a prevenção, como você mesmo disse na sua pergunta. Então, ao explicar isso para o menino, para a menina, né, o que deve ser feito para evitar uma gravidez ou doença, isso acaba, né, fazendo um bem maior para a sociedade. Guilherme, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa Conversa Ampla. Ed, eu agradeço, né, o convite aí, né, e fico muito feliz em participar. Espero que a gente consiga ter ajudado aí falar um pouquinho sobre a questão, né, da educação sexual aí no nosso país. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.